Que saudade de você! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Não se esqueça, dê aquele like, faça aquele joinha e se inscreva. Vamos chegar a 500 mil inscrições. Vamos lá, pessoal? Vamos lá? E olha, acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma carta de saudade no seu canal YouTube Eli Correia Oficial. E baixe o aplicativo Eli Correia para vocês acompanharem o nosso programa toda tarde ao meio-dia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o Conselho do Diabo. Eu me chamo Luciana e a história que eu vou contar aqui fala de um grande problema que está acontecendo comigo há 2 anos. E por mais que eu tente, eu não consigo arrumar uma solução para isso. Só que também não consigo mais conviver com esse problema. Estou disposta a arriscar tudo para colocar um fim nisso e tentar ser feliz, se é que vou conseguir ser feliz novamente. O pior de tudo é que para eu ser feliz do jeito que eu estou querendo, eu sei que levarei tristeza para muitas pessoas, principalmente para o meu marido. E sei que criarei um problemaço muito grave na família dele e também na minha família. Olha, eu não vou citar aqui o nome do meu marido, do meu esposo, porque o que eu vou revelar é mais grave do que se imagina. E na verdade, acompanhando a minha história, tenho certeza que talvez vocês possam, quem sabe, me dar um conselho, uma luz para que eu resolva isso de maneira correta, se é que eu posso dizer assim, pois o que está acontecendo está me tirando totalmente a paz. Eu me casei em 1 mês de maio. Me casei muito certinha, muito direitinho tudo, e certa de que estava fazendo o melhor, pois eu amava demais aquele que viria a ser meu marido. Mas acontece que foi justamente na noite de núpcias, na noite de lua de mel, que os meus problemas começaram a acontecer. Eu me casei virgem. Eu e meu marido entramos num acordo que só iríamos viver o amor na nossa primeira noite. E foi assim que eu me casei virgem. E guardava comigo uma grande expectativa para a minha primeira noite de amor. E eu criei fantasias, tipo, na hora daquele momento, os sinos tocando, as estrelas no céu brilhando, sabe, mil reações sentindo. Eu imaginei como seria aquele momento, como seria a minha primeira vez. Quantas emoções eu iria sentir. Olha, eu fantasiava mesmo. Eu sonhava tantas coisas, sabe, naquele momento crucial, o momento da primeira vez. Mas tudo o que sonhei aconteceu totalmente ao contrário. Eu estava muito ansiosa e também, confesso, um pouco de medo na minha primeira vez. E meu marido teve muita paciência comigo nesta primeira vez em que fizemos amor. Eu não posso negar, ele foi carinhoso, ele foi cuidadoso, mas confesso que para mim, que sonhava tanta coisa, sabe, que eu fantasiava tantas situações assim, de sino batendo, estrela brilhando, que para mim aquela noite foi uma decepção. Foi uma decepção total, pois enquanto eu via meu marido delirando de tanto prazer, eu não senti absolutamente nada. Era como se nada tivesse acontecido, é como se nada estivesse acontecendo. Depois do fato consumado, eu fiquei completamente sem ação, sem graça, mas é isso o que tanto sonhei? Essa coisa sem graça? Decepcionada?
achando aquilo, né, assim, tão michuruca. E o meu marido ali deitado ao meu lado, suado, com a respiração ofegante, com um sorriso no rosto que expressava nitidamente que algo maravilhoso havia acontecido para ele. Ele havia me feito mulher. Ele havia sido o meu primeiro homem. E logo depois veio aquela pergunta que soou para mim uma pergunta infame. E você? Gostou da nossa primeira vez? Gostou do nosso primeiro amor? Como é que você está? Você está bem? Adorou? Eu respondi sem graça. Sim, foi legal. Mas como foi legal? Não foi maravilhosa? Foi maravilhosa, mas eu estava mentindo. Eu não havia sentido absolutamente nada. Para falar a verdade, nem dor eu senti. E foi a partir desse dia que eu percebi que, apesar de amar meu marido, no que diz respeito a sexo, no quesito sexo, eu seria completamente infeliz. Pois aquela noite havia sido uma verdadeira noite sem graça para mim. Esta foi a primeira noite, mas as outras também seriam noites sem nenhuma graça. Tivemos, sabe, na nossa lua de mel, outros momentos, mas aquilo se repetiu, o da primeira noite. E eu, pensando com mais calma, imaginei que o problema talvez fosse comigo. Talvez eu tivesse algum problema. Talvez aquela minha ansiedade, aquela minha expectativa, aquelas fantasias que eu fiz e a minha falta de experiência, talvez tivesse ocasionado essa minha total decepção. Mas quando entramos na rotina normal de nosso casamento, quando voltamos da lua de mel, não é? Entramos no normal, aí eu tive a certeza que realmente a minha química não batia com a do meu marido. No sexo, realmente, não nos dávamos bem. Ele, para mim, não me empolgava. E a partir de então, eu passei a sofrer demais com isso. Pois é terrível demais você ir para a cama com o seu marido e não sentir absolutamente nada. Às vezes um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas cadê aquele entusiasmo? Cadê aquela coisa que as mulheres falam e que deliram e que arranham a parede, sobem pela parede? Talvez alguma mulher que esteja acompanhando a minha história já tenha passado por isso, ou até esteja passando por isso também. Não dá para explicar aqui, mas a grande verdade é que eu passei a evitar meu marido de todas as formas. E logo depois de alguns meses do nosso casamento, quer dizer, um dia dor de cabeça, um dia cansada, o tempo foi passando. E por incrível que pareça, ele nunca teve a sensibilidade de perceber alguma coisa. Para ele estava tudo bem. Na cabeça dele eu gosto muito de fazer amor com ele, mas a verdade é outra. Ele está mais preocupado com ele do que comigo. Então ele não se apercebeu de que falta alguma coisa entre nós dois nessa hora. E muitas coisas começaram a se passar pela minha cabeça. Imaginei que eu tivesse algum problema. Depois imaginei que o problema era dele. Eu comecei a imaginar o que fosse, porque eu teria talvez que ter conversado com ele, mas aí foi conversando com a minha melhor amiga que eu acabei confidenciando tudo o que estava se passando comigo e meu marido. Pode até parecer que o conselho dela foi o conselho do diabo. Sim, ela poderia talvez ter falado outras coisas, que eu fizesse isso, fizesse aquilo com meu marido, que chamasse a atenção do meu marido para isso, para aquilo, mas não. Ela deu um conselho que hoje eu reputo como o conselho do diabo. Ela podia ter dito que eu conversasse com meu marido,
que eu discutisse com ele a relação entre nós dois, mas não. Ela foi curta e grossa, dizendo: só existe um jeito, só existe uma forma para você saber de quem é o problema. Qual é a maneira? Qual é o jeito? Perguntei para minha amiga. Transando com outro homem para ver o que acontece. Aquilo jamais havia se passado pela minha cabeça. Nunca nem havia sonhado em sair com outro homem, trair o meu marido. Só que depois desse conselho da minha melhor amiga, eu passei a pensar muito no que ela tinha falado, no que ela havia me aconselhado. E comecei a entender que aquilo fazia sentido. Horas, de repente eu penso que o problema é comigo, ou penso que o problema é com ele. De fato ela tem razão. Por que não sair com o outro? Nem que seja só uma vez, para ver se o problema é meu ou é dele. E comecei então a fantasiar outro homem. Será que vai ser diferente? Só tem um jeito. Eu só fiz amor com meu marido, o meu primeiro homem foi o meu marido, então só tem um jeito de saber se o problema é comigo ou com ele. E se outro homem me fizesse sentir prazer, me realizasse aqueles sonhos todos que eu tinha? Ué, e foi exatamente a partir daí que tudo desandou na minha vida. Meu marido tem um irmão 2 anos mais velho que ele. É um homem casado também. E sempre foi muito amigo do irmão e muito meu amigo. Sempre fomos muito próximos. E eu não sei onde eu estava com a cabeça. Só sei que eu comecei a dar bola para o meu cunhado, a flertar com o meu cunhado. Sabe? Troca de olhares insinuosos, conversas, brincadeirinhas, coisa que até então eu não tinha, mas comecei a me insinuar. E sem o menor constrangimento do que eu estava fazendo, eu passei a seduzir o meu cunhado. E eu percebi que ele captou, que ele estava gostando da brincadeira. Quer dizer, ele acabou meio que, a princípio meio desconfiado, mas vendo a minha persistência, ele acabou entrando no jogo. E foi em uma noite, onde estávamos todos na chácara do meu sogro em Indaiatuba, que o que não poderia acontecer, aconteceu. Costumávamos reunir a família nessa chácara nos finais de semana em Indaiatuba. E aquele fim de semana em especial, eu senti que era a oportunidade que eu tinha para fazer o que a minha amiga aconselhou e que eu estava tanto agora querendo. Pois a esposa do meu cunhado não estava lá. Ela estava participando de um congresso de dentistas fora de São Paulo, já que ela é dentista. E para resumir, naquela noite de sábado, depois que todos foram dormir, inclusive o meu marido, ficamos apenas eu e meu cunhado assistindo TV. E ali na sala, enquanto os outros dormiam, eu estendi a minha mão sobre a perna do meu cunhado e comecei a acariciar, sabe, fazer carinho. E esta minha mão, meio descontrolada, bem, ela foi assim, meio que subindo. E o meu cunhado, vendo que todos dormiam, já na hora entendeu o que eu queria. E foi a minha primeira noite de prazer da minha vida. Senti aquele homem me possuir. Eu vivi sensações que eu jamais imaginei que existiam em todas as minhas fantasias, em todos aqueles sonhos, expectativas. Olha, superou. Sim, eu precisei inclusive colocar um travesseiro na minha boca, um travesseiro sobre o meu rosto, para que ninguém acordasse, pois a minha vontade era gritar.
desfrutar de tanto prazer que eu estava sentindo. Descobri então, naquela noite, que o problema não era eu, era do meu marido. Ele não sabia tratar uma mulher. Ele não sabia realmente, despertar na mulher o desejo. O que eu tive com o meu cunhado pareceu assim um sonho. Tanto que quando eu acordei, eu imaginei ter sonhado tudo aquilo. Só que quando eu me levantei, fui para a cozinha preparar o café, encontrei com o meu cunhado que disse: eu quero você de novo. Eu quero você de novo. Eu nunca vi uma mulher tão ardente, tão quente como você. E foi assim que eu acabei me apaixonando por ele. E a partir de então a minha vida, que já era sem graça, ao lado do meu marido, foi ficando cada vez pior. Continuo me encontrando com o meu cunhado. Estou perdidamente apaixonada por ele e ele por mim. E ele já me disse que larga tudo para ficar comigo e que não se importa com as consequências. Quase todos os dias ele me cobra. Ele implora para que eu deixe o seu irmão para fugirmos juntos para um lugar bem distante, para que possamos viver o nosso amor, as nossas loucuras. E essa é a minha maior vontade. Mas eu sei que isso é errado. Sei que meu marido não merece, porque ele pode não ser um grande homem na cama, mas ele é um grande marido, é uma pessoa que eu não tenho o que falar de outras coisas. Ele só não consegue me fazer mulher, ele só não consegue me fazer feliz na cama, ele só não consegue fazer eu explodir de prazer. Estou lutando. Mas a cada dia que passa, eu vejo que uma hora ou outra eu não vou mais aguentar. E vou jogar tudo pro alto. E aí eu sei que vou destruir a vida do meu marido. E vou destruir um amor tão bonito que sempre existiu entre ele e o seu irmão. E vou destruir também a família do seu irmão. Quer dizer, não sei o que fazer. Não sei o que pensar. Só sei que estou casada com um homem que nunca me realizou e tenho certeza jamais irá me realizar como mulher. Estou apaixonada pelo irmão dele, do meu marido, o meu cunhado, que também é casado. Imaginem as duas famílias, que desgraça que vai ser. Ele, o meu cunhado, insiste: larga tudo que eu largo também e vamos nós dois vivermos a nossa vida. Mas se eu fizer isso, imaginem as consequências. Isso me tortura, isso me corrói por dentro. A minha vontade é fazer exatamente isso. Mas o que me impede são as consequências que eu imagino que com certeza irão acontecer. Esta é mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O conselho do diabo. O conselho da minha melhor amiga. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.